Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre Taiwan e China. Bom pessoal, esse era um tema que já fazia tempo que a gente precisava tratar aqui no canal para discutir alguns pontos importantes, mas que recentemente tem recebido aí uma certa atenção maior do noticiário. Antes disso, porém, eu queria comemorar com vocês, junto, afinal de contas, vocês são aqueles que construíram isso junto conosco, os 2.000 inscritos que a gente alcançou aqui no canal. A gente está muito feliz com isso, a gente está preparando várias mudanças importantes aqui, não tanto com relação à quantidade de vídeos ou à temática, mas principalmente aquilo que a gente traz para vocês e a forma como a gente faz essa produção. A gente espera que seja bem legal e assim que as coisas, eu não acho que as coisas vão acalmar, né, de uma forma ou de outra, mas a gente quer trazer, né, outras coisas também interessantes aqui para o canal. De qualquer forma, muito obrigado do fundo do meu coração e de toda a equipe aqui do canal por a gente ter alcançado aí os 2.000 inscritos, né? E esse é um dos motivos pelos quais a gente quis abordar esse tema, né? Faz tempo já que vem um pessoal falando aí para a gente falar sobre China, né? Sobre Taiwan, as questões que tem envolvido recentemente Estados Unidos também, né? A visita da Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos, a Taiwan em específico, e uma série de conflitos que tem gerado no entorno de uma série de questões importantes a respeito disso, né? Só que para isso a gente também queria trazer isso de uma forma que a gente não ficasse também muito preso, nem numa perspectiva extremamente historicizante do processo, né? Ou seja, que a gente não precisasse remontar muito tempo atrás e ficasse em detalhes de idas e vindas que marcam de uma forma ou de outra o processo daquela região, mas também não ficar preso nos últimos noticiários, afinal de contas, daqui a pouco outras coisas podem vir a acontecer e isso prejudicar de uma forma ou de outra uma análise muito atualística, digamos assim, focada muito nos últimos desenvolvimentos. Dessa forma, parece que fazer uma análise territorial de Taiwan e a sua relação com a China parece ser algo bem interessante para a proposta até que a gente tem aqui no canal, de discutir geopolítica e segurança internacional, né? E aqui, acho que cabe a gente prestar atenção também em alguns movimentos, né, de longa duração, movimentos de curta duração, que marcam toda essa região. Eu estou aqui hoje na sala do curso de Relações Internacionais da PUC, aproveitei esse cenário aqui, né, e que marca toda essa região aqui, que vocês conseguem enxergar, aqui, né, enfim, dessa região da Ásia-Pacífico. Né? Eu tenho falado que eu estou devendo também para vocês um vídeo sobre Indo-Pacífico, que é essa região que vai de Madagascar até o Japão, passando pela Índia e pela Austrália, que é uma nova estratégia dos Estados Unidos. Mas eu queria focar hoje nessa região aqui, né, entre China, Japão, Coreias, as Filipinas, Indonésia e por aí vai, né? Porque essa região é uma região com territorialidades variadas. E para entender de uma forma ou de outra China e Taiwan hoje, parece ser muito importante a gente entender justamente esse processo de territorialidades variadas. A gente tem questões de longa duração, como o fato de que Taiwan foi uma colônia muito importante, tanto para o Império Chinês durante os séculos 17, 18 e 19, como para o Japão a partir do século 19, mas sobretudo durante o século 20, né, na expansão imperialista do Japão, mas também pelo fato de que havia também povos originários da ilha de Taiwan antes dos chineses chegarem, né? Então, a gente tem ali, na verdade, um conjunto de etnias, de nacionalidades, de culturas que tem cada uma a sua própria visão a respeito do que aconteceu e os processos que tiveram lugar ali na ilha de Taiwan. Então, acho que esse aspecto é um aspecto que talvez seja bem interessante para a gente tentar analisar e tentar observar de uma forma ou de outra de que maneira ele impacta as atuais tensões. Então, vamos voltar um pouquinho aqui para o presente para a gente tentar entender o que anda acontecendo. Essa semana, como saiu no noticiário aqui do Brasil, os Estados Unidos vêm tomando algumas medidas importantes com relação a empresas americanas que fazem negócio com a China ou empresas chinesas que tentam exportar para os Estados Unidos, principalmente via Taiwan, né? Essas medidas envolvem, sobretudo, a proibição de exportação de um tipo específico de chip, que é aquele utilizado em programas, né, no desenvolvimento de programas de inteligência artificial.
né, seja em razão em programas de reconhecimento facial, seja no desenvolvimento de outras práticas e estratégias de inteligência artificial. Esse tipo de chip bem específico é tendencialmente produzido na ilha de Taiwan, seja por empresas americanas ou por empresas chinesas. E aí a ilha aparece como uma questão importante, ou seja, Taiwan tem sido, durante as últimas décadas, um ponto de encontro muito importante entre a China comunista e o mercado mundial, digamos assim, não só o mercado norte-americano, mas o mercado mundial como um todo, né? O Reino Unido, durante o período em que ele participou da União Europeia, cumpria mais ou menos esse papel. Tanto que ele acabava se tornando meio que o centro financeiro da União Europeia nos seus contatos com outros países que não faziam parte do processo de integração econômica da União Europeia, né? Então, durante muito tempo, por exemplo, muitos oligarcas russos, durante os anos 2000, mandavam o seu dinheiro para Londres, já que a partir de Londres esse dinheiro poderia se tornar Libra e a Libra poderia se tornar dólar ou euro, né? E a partir desse contato e do fato de que Londres era uma ponte de livre circulação, seja com os Estados Unidos, seja com a União Europeia, muitos desses magnatas, não só russos, mas também de países da Ásia Ocidental, né, os grandes sheiks, enfim, utilizaram a cidade de Londres como essa ponte de contato de um lugar para o outro, justamente porque ela estava dentro da União Europeia, mas não usava o euro. Ela tinha ligação com os Estados Unidos por meio dos seus cidadãos, principalmente a facilitação de viagens, mas ela também não representava, ela também tinha essa relação com a União Europeia. Tanto que hoje, depois do Brexit, o Reino Unido se encontra numa situação muito difícil, justamente pelo fato de que ele se encontra numa situação em que ele tem que redefinir o seu papel, uma vez que o papel que ele vinha cumprindo, ou seja, essa ponte entre o exterior e a União Europeia, seja esse exterior a Rússia, a Ásia Ocidental ou os Estados Unidos, a América do Norte, já não pode mais ocorrer devido à sua saída da União Europeia. De uma forma ou de outra, Taiwan cumpriu durante as últimas décadas também esse papel. Porque em que pese o governo chinês e o governo de Taiwan disputem entre si o direito de governar, controlar e dominar essa região, a ilha de Taiwan e algumas ilhas no entorno de Taiwan, na verdade, havia uma relação econômica muito próxima, já que, sendo China, entre aspas, Taiwan era um ponto de contato importante para as empresas chinesas com o mercado mundial. De uma forma ou de outra, essa atuação de Hong Kong, de Taiwan, perdão, não esteve muito longe de Hong Kong e de Macau, né? Ou seja, duas regiões ali na China que nos anos 80, nos anos 90 foram utilizadas como esses pontos de contato com o mercado exterior. Muito recentemente, a China tem realizado vários processos de integração, principalmente de Hong Kong, à sua própria estrutura política e econômica, tirando de Hong Kong, por exemplo, o direito de nomear seus próprios representantes ou de ter uma legislação própria. Isso vem aí já desde 2017, o último movimento foi no ano passado, quando a China lançou a Lei de Segurança Nacional específica para Hong Kong, ou seja, que a Lei de Segurança Nacional chinesa se aplicasse também àquele território. No caso de Taiwan, o que acaba acontecendo é que a gente tem uma disputa justamente, tanto de fato como de jure, ou seja, tanto na prática como de acordo com os tratados e direitos, sobre quem tem o direito de governar a ilha. Para o governo comunista da China continental, Taiwan é uma das chamadas províncias rebeldes, onde se incluiria não só Hong Kong, mas também o Tibete e o Xinjiang, né? São 4 províncias rebeldes, então Taiwan, Hong Kong, Tibete e Xinjiang, né, que comporiam de uma forma ou de outra essas regiões que teriam de ser de uma forma ou de outra controladas pelo governo a partir de Pequim.
né, no longo prazo, como projeto ainda da Revolução Chinesa iniciada em 1959. Já para o governo do Kuomintang, né, e o governo dos nacionalistas capitalistas que fugiram para a ilha de Taiwan depois da Revolução Comunista de 59, o que a gente acaba tendo é justamente uma argumentação, uma justificação de que eles foram expulsos de forma ilegal do continente, né, que, portanto, teriam direito também de controlar o território continental chinês, mas que pela força isso lhes foi tirado pelos comunistas. Se a gente for observar a questão de Taiwan a partir apenas dos discursos oficiais, o que a gente acaba observando é essa disputa de legalidade, digamos assim. Ou seja, quem são os países envolvidos, por que eles são importantes e o que cada um alega. Porém, se a gente for observar a realidade que a ilha de Taiwan vem tendo, né, as práticas que têm tido lugar ali na ilha de Taiwan nos últimos anos, a gente vem observando, né, um papel muito relevante aí de Taiwan como ponto de contato da China com o mercado internacional, né? Por isso que as disputas entre China e Taiwan não têm sido majoritariamente disputas que têm sido resolvidas pela força, e sim têm sido resolvidas pelo diálogo, pela discussão ou pelo fato de que os dois lados acabam de uma forma ou de outra protelando a sua atuação com relação a essa reintegração do território chinês. Nesse sentido, é interessante a gente perceber que Taiwan, de uma forma ou de outra, apesar de depender grandemente dos Estados Unidos, tem cumprido também um papel muito próximo com o que cumpriu Singapura durante os anos 70, 80 e 90. Né? Singapura, que é uma cidade-estado que fica aqui no Estreito de Malaca, né? Nessa região aqui, né? Também foi uma colônia chinesa durante muito tempo. Né? Uma colônia com uma população chinesa muito significativa, e uma população que foi utilizada, sim, pelo regime comunista como mecanismo de contato com o sistema internacional. Né? Então, claro, se a gente for observar as declarações dos governos de Taiwan, de Singapura e da China, a gente vai ver que há disputas entre eles, né, nominalmente, mas na prática, esses territórios têm uma relação muito próxima entre si, que se pauta principalmente por essas trocas comerciais que acabam acontecendo por baixo. O que anda acontecendo e o problema que a gente tem observado é que essa estrutura ou essa estratégia, de uma forma ou de outra, de manutenção de Taiwan como um ponto de contato entre a economia fechada chinesa e o capitalismo mundial, de uma forma ou de outra, tem sido abalada não a partir da China e não a partir de Taiwan, mas sim com um envolvimento cada vez maior dos Estados Unidos. E isso tem a ver com o engajamento militar dos Estados Unidos com o Japão e com a Coreia do Sul. Né? No caso desses dois países, do Japão desde o fim da Segunda Guerra Mundial e da Coreia do Sul desde os anos 50 do século XX, né, do século passado, a gente observa uma presença enorme de tropas americanas dentro desse território. Práticas de cooperação técnica, de cooperação militar, desenvolvimento de alianças, enfim, entre esses dois países. No caso da Coreia do Sul, auxiliando as forças armadas do país, e no caso do Japão, cumprindo essa função, já que, depois de ter sido derrotado na Segunda Guerra Mundial, o Japão não pôde ter, perdeu o direito de ter forças armadas. Bom, diante dessa realidade, parece interessante a gente perceber também que o papel da integração de Taiwan dentro das lógicas econômicas dessa região, né, da Ásia-Pacífico, digamos assim, tem sido uma das grandes questões e uma das razões pelas quais a ilha tem se tornado foco de disputa e de conflito entre outros países. Né? Taiwan foi uma colônia japonesa durante o avanço do imperialismo japonês na virada do século XIX, começo do século XX até a Segunda Guerra Mundial, e também foi uma colônia do Império Chinês antes desse processo.
A ilha não só tem a capacidade de ter muita produção agrícola, o que é uma questão importante para esses países, que tem uma densidade populacional muito grande, muita gente num espaço relativamente pequeno, mas também ela tem um papel fundamental enquanto parte integradora de contato entre sistemas econômicos diferentes. E nesse sentido, o fato de que em Taiwan, tanto empresas americanas como empresas chinesas atuam, seja para entrar no mercado chinês, seja para entrar no mercado americano, faz com que esse país se encontre hoje em dia no meio das tensões de uma certa guerra por procuração, uma guerra comercial por procuração entre China e Estados Unidos. Isso vem se aprofundando justamente a partir do momento que o governo Trump, lá nos Estados Unidos, declarou em 2016 a guerra comercial contra a China. E começou a emitir uma série de regulamentações jurídicas que dificultavam o comércio de empresas americanas com o mercado chinês. Dentro desse processo, o que a gente hoje está vendo como a visita da Nancy Pelosi a Taiwan, essas ameaças de entrada em espaço aéreo e tudo mais, está relacionado muito mais com o fato de que Taiwan tem um papel fundamental enquanto rota marítima de distribuição de produtos fundamentais, tanto para a economia chinesa como para a economia americana, né? O fato de que a produção de chips que acontece lá é exportada, como a grande maioria dos produtos hoje, ainda de forma marítima, significa que a ilha tem um papel fundamental enquanto rota comercial. E é aí que entram as pequenas questões, né? Ou seja, se ela é uma rota comercial, né? Os pequenos detalhes que são grandes questões, os pequenos detalhes que são grandes questões. Se ela é uma rota, na verdade o que acaba acontecendo é que os Estados Unidos não estão preocupados com Taiwan em si, mas sim o papel de Taiwan na manutenção principalmente de um contato importante entre a Austrália, a Índia, o Japão, a Coreia do Sul e o mercado americano, né? Aqui já via Pacífico, né? Por outro lado, para a China, a economia taiwanesa ela é muito importante porque ela abre essa possibilidade de lidar com os diferentes. E a partir daí, muitas empresas chinesas atuam em Taiwan como um primeiro passo para ir para outros lugares ao redor do mundo. Principalmente a partir desse ano em que Hong Kong começou a ter a sua economia cada vez mais atrelada a Pequim. Hong Kong, que era até esse atrelamento, né, até o início desse movimento em 2020, 2021, esse ponto de partida para o mercado mundial para empresas chinesas, né? Então, com a normalização, entre aspas, de Hong Kong, o que a gente observa é uma importância cada vez maior de Taiwan para as empresas chinesas. Ao mesmo tempo, para os Estados Unidos, Taiwan, enquanto rota marítima fundamental nessa região, da provisão desses produtos que têm se tornado cada vez mais estratégicos, também representa uma questão importante e pode levar, de uma forma ou de outra, a essa tensão. No programa do Partido Comunista Chinês, figura, né, principalmente dentre as formas de pensar do Xi Jinping, que estão escritas na Constituição chinesa desde a última reforma constitucional de 2017, está envolvido também a reaproximação e a aplicação para Taiwan da política que foi feita em Macau e em Hong Kong, ou seja, a política do um país, dois sistemas, uma China, uma parte da China no sistema comunista e a outra parte da China no sistema capitalista. Né? Esse sistema deu certo, relativamente falando, em Hong Kong, né? E é o projeto para integrar o Tibete e principalmente o Xinjiang, hoje em dia, né? Teve recentemente também o lançamento do relatório da Michelle Bachelet sobre os uigures, né? Mas também no caso de Taiwan. Né? Então, a proposta de que em Taiwan se aplique essa ideia de um país, dois sistemas, como uma forma de transicionar entre a atual realidade de Taiwan como uma ilha de produção capitalista para integração dentro do sistema comunista da China continental. Eu vou escapar da pergunta de a sua soberania sobre aquele território. Então, acho que o mais importante é a gente entender se Taiwan vai permanecer como um ponto estratégico, seja para a economia americana, seja para a economia chinesa, porque é isso que vai, de uma forma ou de outra, determinar como que vão acontecer as tensões entre esses dois países.
algo a gente observar. Então, de novo, muito obrigado pelos 2.000 inscritos aqui no canal. Se vocês têm alguma dúvida, alguma dica, alguma sugestão, coloca aqui nos comentários que a gente vai ficar muito feliz de saber. Tá bom, gente? Obrigado, um abraço e até semana que vem.